Você já se sentiu desconfortável em eventos de networking, tentando forçar conexões que parecem artificiais e vazias? E se houvesse uma abordagem mais autêntica e eficaz para construir relações profissionais? Em Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire nos apresenta uma nova perspectiva sobre como estabelecer conexões reais e duradouras. Este livro desafia as convenções tradicionais de networking, sugerindo que a chave para o sucesso não está em colecionar cartões de visita, mas em criar vínculos genuínos e significativos. Marcos compartilha insights valiosos e estratégias práticas que podem transformar a maneira como você se relaciona com os outros. Prepare-se para descobrir como a autenticidade, a empatia e o interesse sincero nas pessoas podem abrir portas que você nunca imaginou. Este livro não é apenas uma leitura, é um convite para reavaliar e redefinir sua abordagem às relações profissionais. Fique conosco até o final e permita-se ser inspirado por histórias reais, dicas práticas e a sabedoria de alguém que entende profundamente o valor das conexões humanas verdadeiras. Junte-se a nós nesta jornada e transforme a maneira como você vê o networking. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi elogia Marcos Vinícius Freire pela habilidade de conectar pessoas de diferentes mundos e visões, eliminando barreiras aparentemente intransponíveis. Ele agradece pela amizade e pelo aprendizado proporcionado por Marcos. Rita Lobo. Rita Lobo relembra uma viagem à China, onde Marcos Vinícius Freire, conhecido como Marcão, conseguiu unir um grupo de 12 pessoas, tornando-se íntimo de todos antes mesmo do início da viagem. Ela destaca como Marcos conseguiu criar um espírito de equipe ao prestar atenção em cada indivíduo. Camila Farani. Camila Farani enfatiza que, em um mundo que valoriza a superficialidade, Marcos Vinícius Freire mostra a importância de nutrir relacionamentos de qualidade. Ela destaca como o livro oferece insights práticos para criar engajamento e construir uma comunidade pessoal e profissional forte. Bernardinho. Bernardinho compartilha memórias dos anos 1980, quando ele e Marcos Vinícius Freire, junto com outros jovens sonhadores, começaram a construir relações verdadeiras através de batalhas nas quadras de vôlei. Essas experiências ensinaram-lhes a importância da confiança e das capacidades complementares, lições que Marcos levou para todas as áreas de sua vida. Conrad Dantas. Conrad Dantas, fundador e CEO da Condizila, descreve Marcos Vinícius Freire como um exemplo de trabalho sério e coletivo. Ele admira a habilidade de Marcos em criar um ambiente agradável em todas as áreas da vida e expressa seu desejo de seguir seu exemplo. Tomás Naves. Tomás Naves, diretor comercial e de marketing da Record TV Rio, fala sobre a trajetória de Marcos Vinícius Freire e as pontes que ele construiu ao longo dos anos. Ele menciona a sociedade que formaram juntos e enfatiza a crença de que as pessoas são o maior tesouro, transformando vidas e negócios. Gabriel Chalita. Gabriel Chalita elogia Marcos Vinícius Freire como um ser humano extraordinário que constrói pontes entre pessoas com atenção, respeito e empatia. Ele destaca que o conteúdo do livro reflete a vida inspiradora de Marcos. Roberta Sudbrack. Roberta Sudbrack, chefe de cozinha, relembra o desafio de chefiar a cozinha das Olimpíadas de Londres 2012, proposto por Marcos Vinícius Freire. Ela destaca a liderança, ousadia e a confiança de Marcos em sua equipe, além de sua capacidade de inspirar e construir pontes sólidas. Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira, ex-treinador e campeão mundial com a seleção brasileira, descreve Marcos Vinícius Freire como um mestre em planejamento e gestão. Ele elogia a habilidade de Marcos em orquestrar relacionamentos e liderar equipes, destacando o aprendizado e a experiência adquiridos durante sua parceria. Dedicatória. Na dedicatória do livro Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire expressa sua gratidão às pessoas mais importantes de sua vida, a quem ele considera as pontes estruturantes de sua jornada. Cláudia. Marcos inicia homenageando Cláudia, sua companheira, destacando o papel fundamental que ela desempenhou nos diversos momentos desafiadores e significativos que enfrentaram juntos. Ele a descreve como uma parceira maravilhosa, essencial para atravessar os rios da vida. Luca. Em seguida, Marcos dedica palavras carinhosas a seu filho Luca, ressaltando o orgulho de vê-lo seguir seus passos e, com mais habilidade, continuar a construir novas pontes. Ele admira a capacidade de Luca em enfrentar os desafios e conectar-se com o novo. Neuza. Marcos também homenageia sua mãe, Neuza, reconhecendo-a como um exemplo inspirador. Ele destaca a habilidade dela em criar conexões e garantir que ninguém fique isolado ou esquecido, simbolizando a construção de pontes humanas. Dom. Por fim, Marcos dedica uma parte ao seu netinho Dom, que ele vê como uma promessa para o futuro. Ele expressa esperança e alegria com a chegada de Dom, visualizando-o como a ponte para atravessar os rios das próximas gerações. Em sua dedicatória,
Marcos Vinícius Freire demonstra um profundo apreço e amor por sua família, reconhecendo o papel vital que cada um desempenhou na construção das conexões significativas em sua vida. Agradecimentos. Nos agradecimentos de Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire expressa sua gratidão a diversas pessoas e entidades que contribuíram para a realização de seu livro. Amigos ou pontes? Marcos começa agradecendo aos 19 amigos que ele chama de pontes. Esses amigos dedicaram tempo e paciência para ler os rascunhos do livro, fornecendo feedback valioso. Ele menciona que eles sabem quem são, destacando a importância da colaboração e do apoio que recebeu durante o processo de escrita. Daniela Foloni. Ele dedica um agradecimento especial à sua coautora, a jornalista Daniela Foloni. Marcos reconhece Daniela como uma ponte essencial que ajudou a transformar suas ideias, histórias e reflexões em um livro coeso e compreensível. A colaboração entre eles foi fundamental para estruturar e dar forma ao conteúdo do livro. Editora Citadel. Por fim, Marcos agradece à editora Citadel por acreditar no projeto e contribuir para a construção desta ponte literária. Ele expressa sua esperança de que o livro ajude muitas pessoas a atravessarem os rios da vida, enfatizando o papel da editora na disseminação de sua mensagem e no alcance de um público mais amplo. Nos agradecimentos, Marcos Vinícius Freire destaca a importância das conexões e colaborações em sua jornada de escrita, refletindo o tema central do livro sobre a construção de relacionamentos significativos. Prefácio. No prefácio de Não Faça Network, João Pedro Paes Leme oferece uma visão rica e detalhada sobre Marcos Vinícius Freire, destacando a diversidade e profundidade de suas experiências e realizações. Uma vida de muitas facetas. João Pedro inicia descrevendo Marcos como alguém que parece ter vivido múltiplas vidas em uma só. Ele menciona suas inúmeras funções e papéis, desde campeão de vôlei até CEO do Comitê Olímpico do Brasil, COB, aluno da Singularity University, diretor de uma companhia de seguros e dono de uma empresa digital. Essa diversidade ilustra a versatilidade e a capacidade de adaptação de Marcos. A metáfora das pontes. A metáfora central do prefácio é a construção de pontes, algo que Marcos faz com maestria. João Pedro destaca a habilidade de Marcos em construir conexões duradouras, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Essas pontes não são feitas de materiais físicos, mas de afeto, amizade e respeito mútuo, refletindo a essência das relações humanas autênticas e duradouras que Marcos valoriza. A jornada compartilhada. João Pedro compartilha sua longa história de convivência com Marcos, que começou há cerca de 30 anos. Eles se conheceram quando João Pedro era repórter e Marcos era atleta, formando uma relação que evoluiu para a parceria profissional na Play 9, uma empresa Mediatek que eles cofundaram. João Pedro ressalta como essa parceria complementa as habilidades de cada um, criando uma dinâmica poderosa e eficaz. Conexões e relações sólidas. O prefácio enfatiza a importância das relações sólidas e verdadeiras em um mundo onde as conexões superficiais são comuns. João Pedro aprecia a mensagem do livro de Marcos sobre a necessidade de cultivar relações genuínas e significativas, especialmente em uma era de redes sociais e interações digitais efêmeras. Histórias inspiradoras. João Pedro destaca algumas das histórias cativantes do livro que ilustram a habilidade de Marcos em construir pontes. Desde um jantar sob uma tenda no Quirguistão até o apoio a um bailarino de Manaus, essas narrativas mostram como pequenos gestos de atenção e cuidado podem ter um impacto profundo e duradouro na vida das pessoas. Reflexão sobre a individualização. O prefácio também aborda a preocupação com a crescente individualização causada pelo uso excessivo de tecnologias digitais. João Pedro menciona como o livro de Marcos propõe a construção de pontes como uma solução para combater o isolamento e promover a compreensão e a colaboração entre pessoas de diferentes perspectivas. Dicas práticas e comportamentos. O livro oferece dicas práticas que, embora simples, são essenciais para a construção de boas relações. João Pedro menciona comportamentos como agradecer por uma indicação e parabenizar alguém por um trabalho bem feito, ações que podem parecer óbvias, mas que muitas vezes são esquecidas. Conclusão inspiradora. João Pedro conclui destacando a generosidade e a humanidade de Marcos. Ele incentiva os leitores a verem o livro como uma jornada de aprendizado e inspiração, aplicando as lições aprendidas tanto na vida pessoal quanto nos negócios. A obra de Marcos, com sua abordagem poética e harmoniosa, é apresentada como uma fonte de inspiração para construir pontes e alcançar sonhos. Esse prefácio estabelece um tom positivo e encorajador para o livro, convidando os leitores a explorar as valiosas lições e insights que Marcos Vinícius Freire compartilha. Entre ser uma ilha, isolada no meio do oceano, e um país no meio de um continente, cheio de fronteiras e vizinhos, qual você escolheria? Não Faça Networking. Marcos Vinícius Freire. Introdução.
Na introdução de Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire expõe suas ideias sobre a importância das conexões genuínas e do trabalho coletivo, destacando como essas experiências moldaram sua vida pessoal e profissional. A escolha pela conexão. Marcos começa propondo uma reflexão. Entre ser uma ilha isolada e um país com muitas fronteiras e vizinhos, ele prefere a segunda opção. Acredita no poder do coletivo e da colaboração, uma filosofia que adotou desde cedo, influenciado por sua experiência no esporte. A influência do voleibol. O autor detalha como sua trajetória como atleta de voleibol moldou seu entendimento sobre a importância do trabalho em equipe. No voleibol, cada jogador depende dos outros para completar uma jogada. Marcos fez parte da famosa geração de prata, que ganhou a primeira medalha olímpica do Brasil nesse esporte, subindo ao pódio nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Ele enfatiza como essa experiência ensinou-lhe a valorizar cada membro do time, independentemente de sua posição ou fama. Experiências de vida. Marcos relata sua infância em uma família com 4 irmãos, onde aprendeu a viver em equipe. Ele menciona sua transição para a vida profissional, onde trocou o uniforme esportivo pelo terno corporativo, trabalhando em diversas áreas, incluindo o mercado de seguros. Cada mudança de carreira trouxe não apenas novos conhecimentos técnicos, mas também valiosas conexões pessoais e profissionais. Conexões duradouras. Marcos considera-se um acumulador de gente e um costureiro de conexões. Ele mantém relacionamentos duradouros com pessoas de diversas áreas e acredita que essas conexões são essenciais para criar oportunidades e enriquecer a vida pessoal e profissional. Acredita que, ao construir vínculos e manter as portas abertas, ele pode continuar a aprender e crescer. Uma vida extraordinária. Embora se veja como um profissional comum, Marcos considera sua vida extraordinária graças às conexões que formou ao longo dos anos. Ele valoriza estar cercado por pessoas que desafiam o status quo e que buscam fazer a diferença no mundo. Essas interações constantes ampliam sua visão de mundo e trazem insights valiosos para sua própria vida. Relacionamentos genuínos. O autor diferencia entre fazer networking de forma premeditada e criar conexões genuínas. Ele acredita que o verdadeiro valor das conexões está na naturalidade e autenticidade das relações, não na busca por vantagens futuras. Marcos propõe um estilo de vida baseado em construir pontes, ajudando e sendo ajudado de maneira desinteressada. Estilo de vida e teoria. Para Marcos, as conexões não são apenas uma prática profissional, mas um estilo de vida. Ele transforma sua abordagem em teoria, propondo que viver de maneira conectada e colaborativa pode levar a um mundo melhor e mais cheio de oportunidades. Espera que o livro inspire os leitores a construir relações verdadeiras e duradouras, contribuindo para um ambiente mais colaborativo e amigável. A introdução estabelece o tom do livro, enfatizando a importância das conexões humanas e do trabalho coletivo, enquanto oferece um vislumbre das experiências e filosofias que moldaram a vida de Marcos Vinícius Freire. Capítulo 1. A crise das relações verdadeiras. Em 2007, Marcos Vinícius Freire estava profundamente envolvido na campanha para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Outras cidades concorrentes incluíam Tóquio, Madrid, Doha, Baku, Praga e Chicago. No meio dessa intensa campanha, Marcos recebeu uma notícia surpreendente. O presidente do comitê organizador de Chicago era seu ex-chefe, Patrick Ryan, fundador da ON Corporation, onde Marcos havia trabalhado de 2000 a 2006. Marcos lembrava bem de seu primeiro encontro com Pat Ryan. Quando foi a Chicago conhecer o quartel-general da ON, ficou nervoso ao ser informado de que o CEO queria falar com ele. Subindo no elevador, imaginava o que poderia ter feito de errado. Para sua surpresa, a conversa tomou um rumo inesperado quando Pat reconheceu sua história no esporte e expressou sua própria admiração, confessando que sempre sonhara em ser atleta olímpico. Esse momento foi marcante para Marcos, que ficou aliviado e feliz por ver sua trajetória valorizada e por perceber que trabalhava para alguém que prezava conexões verdadeiras, independentemente da hierarquia. Anos depois, em 2006, Marcos soube que Pat Ryan era o presidente do comitê organizador da candidatura de Chicago para os Jogos Olímpicos de 2016. Sem hesitar, enviou um e-mail para seu ex-chefe desejando boa sorte e propondo um encontro caso ele viesse ao Rio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. O gesto foi recompensado quando, durante o PAN, o chefe da delegação americana informou que o presidente do comitê de candidatura de Chicago queria almoçar com ele. Esse reencontro na Vila dos Atletas confirmou a continuidade dos valores que ambos compartilhavam, reforçando a importância dos relacionamentos genuínos. Marcos destaca essa história para ilustrar como a maioria das pessoas teria hesitado em tomar a iniciativa de reconectar-se com um ex-chefe, ainda mais em um contexto competitivo.
Ele reflete que, em vez de focar nas possíveis razões negativas para não se aproximar, optou por acreditar no poder positivo dos relacionamentos. Essa atitude proativa e confiante no valor das conexões verdadeiras o levou a reencontrar Pat Ryan em Copenhague, na fase final da escolha da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Mais uma vez, Pat Ryan demonstrou apoio e desejou boa sorte ao Rio de Janeiro. Essa atitude de valorização mútua e apoio se concretizou quando o Rio foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos. Essa narrativa enfatiza a filosofia de Marcos sobre a importância das conexões genuínas. Para ele, o verdadeiro valor dos relacionamentos está em seu potencial de criar oportunidades e fortalecer laços, independentemente de hierarquias ou competições. Ele acredita que essa abordagem não só enriquece a vida pessoal e profissional, mas também contribui para um ambiente de colaboração e respeito mútuo. As barreiras da conexão. Aristóteles afirmava que os seres humanos são naturalmente sociais, buscando conexões e relacionamentos para suprir suas necessidades emocionais. Essa ideia ressoa com a crença de que as pessoas se sentem plenas e felizes quando interagem e colaboram umas com as outras. No entanto, ao longo do tempo, surgiram barreiras que dificultaram essa conexão natural. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o sucesso e para a competição, as relações passaram a ser vistas como estratégicas, em vez de genuínas. A busca pelo sucesso muitas vezes levou as pessoas a priorizarem seus próprios interesses, dificultando a formação de laços verdadeiros e significativos. Essas barreiras criadas pelo contexto social moderno podem prejudicar a capacidade das pessoas de estabelecerem conexões autênticas e profundas umas com as outras. O homem é um ser social. Porque precisa dos outros. Membros da espécie. Não faça networking. Marcos Vinícius Freire. O livro Bowling Alone, O Colapso e o Renascimento da Comunidade Americana, de Robert D. Putnam, explora como os padrões de comportamento social mudaram ao longo das últimas décadas, tornando as pessoas menos sociáveis e mais isoladas em seus próprios mundos. Putnam observa que o tempo de lazer tem sido cada vez mais dedicado a atividades solitárias, em detrimento do convívio social. Ele aponta a ascensão da televisão como um marco importante nessa transformação. Anteriormente, uma parcela significativa dos gastos com lazer era destinada a clubes, locais de interação social. No entanto, com a popularização da televisão a partir da década de 1950 nos Estados Unidos, os gastos com entretenimento social caíram drasticamente. O autor destaca que, em 1997, uma grande parte do lazer dos americanos já estava centrada em atividades individuais, como assistir televisão. Essa mudança afetou negativamente os clubes, que deixaram de ser frequentados como antes. Embora esses locais continuem oferecendo oportunidades valiosas para interações sociais e lazer coletivo, muitas pessoas optaram por atividades mais isoladas. Essa tendência evidencia uma diminuição no convívio social e destaca a importância de repensar nossos hábitos para promover conexões mais significativas com os outros. Criamos uma vida que é vivida sem a necessidade de pessoas. Há até quem ache que as pessoas atrapalham. Não faça networking. Marcos Vinícius Freire. O autor explora a atualidade sob a lente da hipermodernidade, delineando como mudanças sociais têm transformado nossas interações e percepções. Em meio a essa era, caracterizada pelo individualismo e pela valorização do imediato, notamos uma mudança no paradigma das relações humanas. O homem contemporâneo, segundo Lipovetsky, é mais focado em si mesmo, buscando a realização pessoal sem depender tanto dos outros. Isso resulta na era do vazio, onde os laços sociais e os sonhos coletivos dão lugar a realizações individualizadas. Bauman acrescenta à discussão, ressaltando a busca por satisfação imediata e a fragilidade das relações em um mundo marcado pela incerteza. Nessa dinâmica, as conexões humanas se tornam superficiais e descartáveis, refletindo uma cultura de consumismo de relacionamentos. O isolamento e a solidão se tornam cada vez mais comuns, exacerbados pela pandemia, mas compensados pela aparente proximidade virtual das redes sociais. Contudo, a tecnologia, embora facilite a conexão, não substitui a autenticidade das relações pessoais. Paulo Monteiro destaca como as redes sociais podem isolar mais do que conectar, enfatizando a importância de reconhecer o papel humano por trás da tecnologia. Ainda, a visão de Nicolas Liss reforça a importância das interações sociais para o desenvolvimento humano, destacando como a sincronização cerebral ocorre em atividades coletivas. Portanto, enquanto a tecnologia avança, é crucial não perder de vista a essência das conexões humanas. Retomar o contato social genuíno é não apenas uma necessidade emocional, mas também uma vantagem cognitiva, refletindo-se em uma vida mais plena e significativa. Precisamos recuperar todas as interações que nos fazem entrar em sintonia com o outro. Não faça networking. Marcos Vinícius Freire.
Capítulo 2. Já fez networking por obrigação? No segundo capítulo do livro Não Faça Networking, o autor aborda a cultura da competitividade e a obrigação muitas vezes associada ao networking. Vivendo em uma sociedade que valoriza a individualidade e a autossuficiência, somos ensinados a acreditar que devemos alcançar o sucesso por conta própria. No entanto, a construção de relacionamentos é reconhecida como essencial para o sucesso pessoal e profissional. O texto critica a abordagem superficial e instrumental do networking, que muitas vezes é encarado como uma estratégia para obter vantagens futuras. Manualizados, os encontros sociais tornam-se mecânicos e desprovidos de autenticidade, onde as pessoas são vistas apenas como meios para atingir objetivos pessoais. O autor questiona se essa abordagem instrumental realmente funciona, destacando a importância de relações genuínas e significativas. Ele sugere que o verdadeiro networking não pode ser forçado e que as conexões mais valiosas são aquelas que são cultivadas de forma espontânea e verdadeira. Por fim, o texto enfatiza que o simples acesso a contatos não é suficiente para estabelecer conexões significativas. Enviar e-mails padronizados ou seguir um roteiro pré-estabelecido não leva a interações reais e significativas. O verdadeiro networking requer autenticidade, troca e genuíno interesse pelo outro. As relações abrem portas profissionais, sim, mas não vão ser duradouras, e verdadeiras se forem construídas de um jeito forçado. No terceiro texto do livro Não Faça Network, o autor aborda a sensação de desconexão que muitas pessoas experimentam atualmente. Devido à falta de tempo e ao hábito de resolver tudo de forma rápida e digital, muitos se tornaram mais reclusos, evitando contatos telefônicos e até mesmo chamadas para bater papo. A comunicação tornou-se fragmentada, reduzida a textos telegráficos e mensagens digitais, deixando de lado a profundidade das interações humanas. O autor compartilha uma experiência pessoal em que, apesar da proximidade com um amigo de longa data, acabou cometendo o erro de enviar apenas uma mensagem de WhatsApp no dia do aniversário dele, em vez de fazer uma ligação mais significativa. Isso ilustra como até mesmo aqueles que valorizam relacionamentos próximos podem cair nas armadilhas da comunicação superficial e virtual. Além disso, o texto aborda a polarização de ideias na sociedade contemporânea, que muitas vezes leva as pessoas a se isolarem daqueles que pensam de maneira diferente. Em um mundo repleto de conflitos e divergências, a tendência é buscar a companhia daqueles que compartilham opiniões semelhantes, evitando assim confrontos e desconfortos. No entanto, essa atitude cria uma cultura de intolerância e rotulação, onde as pessoas são reduzidas a rótulos e estereótipos, sem considerar a complexidade de suas identidades e pontos de vista. O texto levanta questionamentos importantes sobre a natureza das relações humanas na era digital e destaca a importância de buscar conexões mais profundas e significativas, que vão além das diferenças superficiais e promovam a empatia, a compreensão e o respeito mútuo. Capítulo 3. Relacionamentos fortes x conexões vazias. No terceiro capítulo de Não Faça Network, o autor compartilha uma experiência marcante em um restaurante na Ásia Central chamado Supara. Nesse restaurante, ele e sua esposa, Cláudia, desfrutam de uma refeição memorável, imersos na cultura e na hospitalidade kirguizes. A noite é ainda mais especial porque foram convidados por um amigo local, Salam Ergeshov, que os recebe com grande generosidade, presenteando-os com uma passadeira artesanal e proporcionando uma experiência autêntica. Essa experiência leva o autor a refletir sobre a natureza dos relacionamentos e conexões humanas na era digital. Ele destaca a importância de cultivar relacionamentos genuínos, que exigem tempo, atenção e cuidado, comparando a construção dessas conexões com o preparo de uma comida saborosa. Enquanto as conexões superficiais das redes sociais oferecem uma ilusão de amizade, o verdadeiro valor está em cultivar relacionamentos que vão além do superficial. O autor critica a superficialidade das conexões nas redes sociais, onde a quantidade de conexões muitas vezes supera a qualidade. Ele desafia o leitor a refletir sobre quantas dessas conexões virtuais seriam verdadeiros amigos na vida real, questionando a validade dessas relações superficiais. Enfatiza que, apesar da conveniência das redes sociais, as verdadeiras conexões ainda requerem interações cara a cara, convites para casa e encontros presenciais, muito mais do que simples likes ou emojis. Em suma, o capítulo destaca a importância de investir tempo e esforço em construir relacionamentos genuínos, que são como uma refeição elaborada, preparada com cuidado e desfrutada lentamente. Essas conexões profundas proporcionam experiências significativas e duradouras, que nenhum like ou seguidor nas redes sociais pode substituir. Com pressa de obter algum benefício, acabamos construindo relações com gosto de fast food. No relato presente, o autor discute a transformação da comunicação ao longo da história e seu impacto nas relações humanas. Ele menciona uma conversa com seu amigo João Pedro Paes Leme, que está escrevendo sobre o poder da influência.
João explica como a comunicação evoluiu de um modelo um para muitos, e agora para todos na era das redes sociais. O autor faz uma analogia com a teoria da fofoca de Yuval Harari, destacando como a fofoca ancestralmente ajudou os seres humanos a formar grupos coesos, mas limitados a cerca de 150 indivíduos. No entanto, nas redes sociais modernas, esse número se multiplica exponencialmente, criando um emaranhado de conexões superficiais. Ele argumenta que, embora a facilidade de comunicação global seja uma conquista, ela também tem suas desvantagens. Com o constante fluxo de informações e a pressão para alcançar e ser ouvido por todos, a atenção se torna um recurso escasso. Isso leva à ansiedade por perder algo, FOMO, e à falta de conexões profundas e duradouras. O autor destaca como essa dinâmica afeta a qualidade das relações humanas, levando a interações superficiais e desprovidas de significado. Ele adverte sobre o perigo de se perder a capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros em meio à inundação de informações e estímulos das mídias sociais. Em suma, o texto ressalta a importância de preservar e cultivar conexões genuínas em um mundo hiperconectado, onde a atenção é um recurso valioso e a profundidade das relações é essencial para o bem-estar humano. Ficamos sem um elemento essencial para a conexão, atenção, que é artigo de luxo hoje em dia. Capítulo 4. O medo de se expor. Neste capítulo, o autor compartilha uma experiência pessoal durante uma viagem com sua esposa Cláudia para a praia de Caraíva, na Bahia. No retorno de uma praia distante, eles oferecem carona a um indígena que se revela ser o melhor mecânico da cidade quando o carro quebra. O indígena conserta o veículo e, como agradecimento, o autor presenteia-o com um boné do time Brasil, e o indígena retribui com uma pulseira, estabelecendo assim uma conexão significativa. O autor reflete sobre como se abrir para conexões pode levar a experiências enriquecedoras, enquanto o medo de se expor pode limitar as oportunidades. Ele reconhece que nem todas as conexões são genuínas, algumas baseadas apenas em interesses mútuos que se dissipam quando não há mais benefícios a serem obtidos. O texto aborda o receio de se expor e como isso pode impedir que as pessoas aproveitem oportunidades de conexão e ajuda mútua. O autor menciona a obra da autora Brené Brown, que explora a vulnerabilidade e a vergonha associadas à exposição, incentivando os leitores a refletirem sobre os contextos que os tornam inseguros e desmotivados. Em suma, o capítulo destaca a importância de se abrir para a vulnerabilidade e a exposição, pois isso pode levar a conexões genuínas e experiências enriquecedoras, apesar dos riscos e das possíveis decepções. Quem se fecha dá poucas chances para a vida e as conexões acontecerem. Neste trecho, o autor explora a ideia de escassez cultural e como ela influencia as relações sociais e pessoais. Ele cita Brené Brown, que descreve como a vergonha, a comparação e a desmotivação são componentes dessa cultura de escassez. O autor destaca como esses elementos afetam negativamente a disposição das pessoas para se conectarem umas com as outras, levando ao individualismo e à perda de oportunidades de relacionamento genuíno. Ele ressalta a importância da vulnerabilidade na construção de relacionamentos autênticos e significativos, enfatizando que é através dela que nascem a alegria, a criatividade e o amor. Ficar fechado para o mundo, por medo de rejeição ou exposição, só aumenta a solidão e torna o caminho mais árduo. O autor conclui destacando a importância de desafiar esse comportamento de se fechar para o mundo e incentiva os leitores a praticarem a habilidade natural do ser humano de se conectar uns com os outros de forma genuína e aberta. Ele ressalta a necessidade de reconhecermos a importância das relações autênticas e nos esforçarmos para cultivá-las em nossas vidas. É da troca entre pessoas sem máscaras imperfeitas que nascem as relações que fazem a diferença em nossa vida. Capítulo 5. Entregue-se à magia do encontro. No capítulo 5, o autor compartilha uma história pessoal sobre a celebração dos seus 40 anos de vida e de sua esposa, Cláudia. Decidiram organizar uma festa com uma temática peculiar, anunciando como uma celebração de 80 anos, somando as idades de ambos. Optaram por incluir uma apresentação musical e, com a ajuda de um contato da esposa, conseguiram agendar um pocket show com Tony Garrido. Durante a preparação para a festa, o autor teve a oportunidade de encontrar Tony Garrido para passagem de som. Surpreendentemente, o cantor reconheceu o autor como um ex-jogador de vôlei e, ao saber sobre a festa, expressou sua emoção em cantar para o casal aniversariante, revelando um sonho antigo de ter sido jogador de vôlei. Esse encontro fortuito resultou em uma amizade duradoura entre os dois, demonstrando como as conexões genuínas podem surgir de momentos desarmados e autênticos. O autor reflete sobre a importância das relações construídas ao longo da vida, especialmente aquelas formadas em ambientes como o esporte, a escola ou outros grupos sociais. Ele destaca a reciprocidade, o conhecimento profundo do outro, a vontade de estar presente e a ajuda mútua como características essenciais das relações genuínas.
Através de exemplos pessoais, como um encontro de ex-jogadores de vôlei, ele ilustra como essas conexões podem perdurar ao longo do tempo, mesmo quando os indivíduos seguem caminhos diferentes na vida. O autor encoraja os leitores a adotarem uma abordagem humanizada do networking, baseada na ajuda mútua e na construção de pontes entre pessoas. Ele enfatiza a importância de oferecer ajuda desinteressadamente, sem buscar interesses próprios imediatos, e destaca que essa abordagem pode levar a uma ampliação significativa da rede de contatos pessoais e profissionais, enriquecendo tanto a vida pessoal quanto a carreira. Você precisa mudar a forma como vê a conexão, o networking. Ajude para ser ajudado. Neste texto, o autor destaca a importância das conexões pessoais e das relações genuínas na vida das pessoas. Ele cita um artigo do escritor Gabriel Chalita, ressaltando a essência das conversas sinceras e das interações que nascem naturalmente, sem planejamento prévio, como elementos essenciais para construir amizades verdadeiras. Para fundamentar sua argumentação, o autor menciona o estudo sobre o desenvolvimento adulto da Universidade de Harvard, que demonstrou que a qualidade dos relacionamentos é fundamental para a saúde e a felicidade ao longo da vida. Além disso, o autor compartilha a história inspiradora de Reinaldo Lima, um bailarino que, graças a uma conexão genuína e desinteressada, recebeu apoio fundamental para realizar seu sonho de dançar profissionalmente. Essa história ilustra como as relações humanas podem abrir portas e criar oportunidades inesperadas quando baseadas na vontade de ajudar e no desejo sincero de construir conexões significativas. Para se entregar verdadeiramente à magia dos encontros, o autor sugere que as pessoas se desconectem das expectativas de retorno imediato e se concentrem no prazer de se relacionar. Ele encoraja os leitores a viverem o momento presente de forma plena, experimentando a energia cíclica do mundo e confiando na ideia de que as boas ações e as conexões autênticas sempre retornam de alguma forma. Em suma, o texto enfatiza a importância de cultivar relacionamentos genuínos, baseados na generosidade, na empatia e no desejo de se conectar com o outro, como uma fonte de felicidade e realização pessoal. Desconecte-se dessa coisa de curto e médio prazo e faça as coisas como um estilo de vida, sem esperar nada em troca. 6 atitudes para se entregar à magia do encontro. Praticar esportes ou atividades que promovam relações genuínas. Participar de atividades que envolvam troca, colaboração e senso de grupo permite que as pessoas mostrem quem são na essência, criando vínculos duradouros. O autor incentiva a promoção dessas conexões desde a infância. Manter contato. Com a proliferação de ferramentas tecnológicas, manter o contato se tornou mais fácil do que nunca. O autor enfatiza a importância de não perder o contato com as pessoas ao longo do tempo. Não olhar o cargo. Medir a importância das pessoas pelo cargo que ocupam leva a encontros superficiais e falsos. O autor encoraja os leitores a enxergarem além das posições ocupadas e a valorizarem o ser humano em si. Curtir o momento, valorizar conversas sem pressa e estar presente de corpo e alma nos momentos compartilhados com outras pessoas, sem distrações como o celular, torna esses momentos mais especiais e significativos. Não agir de olho no curto prazo. Focar em fazer o que é certo no momento presente, sem se preocupar com as consequências a longo prazo, é uma abordagem que o autor encoraja. Ele ressalta a importância de agir com integridade e ética, independentemente das recompensas futuras. Ter como motivação beneficiar o outro, libertar-se da necessidade de obter vantagens pessoais em todas as interações e agir com a intenção genuína de beneficiar o próximo é outra recomendação do autor. Ele destaca a importância de agir pelo bem dos outros, sem esperar nada em troca. Esses 6 princípios formam uma base sólida para construir e manter conexões significativas e genuínas ao longo da vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Capítulo 6. Esteja sempre pronto para servir. No capítulo 6, o autor destaca a importância de estar sempre pronto para servir, demonstrando como pequenos gestos de atenção e disposição para ajudar podem criar conexões significativas e fortalecer relacionamentos. Inicialmente, o autor compartilha sua própria experiência de viajar de avião e como, apesar de suas próprias necessidades físicas, ele permanece atento e disposto a auxiliar os outros passageiros quando necessário. Ele relata um episódio em que ajudou um homem em cadeira de rodas a se acomodar no avião, o que levou a uma conversa e conexão genuína entre eles. O autor reconhece que nem sempre suas ações de ajuda resultam em sucesso, como quando ele assumiu a responsabilidade por uma moto após um acidente próximo à sua casa, mesmo sem saber se era legalmente correto. No entanto, ele ressalta a importância de agir com integridade e disposição para servir, mesmo diante de possíveis riscos ou críticas. O conceito de atenção plena é introduzido como uma prática que envolve estar consciente do momento presente, o que permite uma maior disposição para ajudar os outros. O autor destaca como estar presente e focado no aqui e agora nos torna mais propensos a agir em prol do bem-estar dos outros, mesmo quando isso demanda sair de nossa zona de conforto.
Duas histórias ilustrativas são compartilhadas para enfatizar a importância de estar disposto a ajudar os outros sem esperar nada em troca. Uma delas é sobre a CEO de uma ONG que ajudou uma mãe com uma criança com autismo durante um voo, demonstrando compaixão e empatia em um momento de dificuldade. Em suma, o capítulo destaca como a disposição para servir e ajudar os outros não apenas fortalece os laços interpessoais, mas também contribui para um mundo mais empático e solidário. Estar inteiro e focado no que acontece aqui e agora é o que nos deixa mais propensos e proativos para ajudar. Neste trecho, o autor destaca a importância de agir com solidariedade e empatia no dia a dia, mesmo em pequenos gestos, para criar conexões significativas e contribuir positivamente para o mundo. Ele encoraja o leitor a praticar a colaboração genuína, ressaltando que a solidariedade não é exclusiva de figuras como a Irmã Dulce ou o Papa Francisco, mas sim uma maneira de se integrar mais plenamente na vida das pessoas ao redor. Uma experiência marcante é compartilhada, na qual o autor se depara com uma situação em que a construtora MRV oferece alimentos sem ninguém para receber o pagamento, apenas com uma caixa com frases inspiradoras. Isso leva a refletir sobre a importância de fazer a coisa certa desinteressadamente e os impactos positivos que essa atitude pode ter, tanto para quem a pratica quanto para quem a recebe. O autor também compartilha duas experiências pessoais de receber ajuda desinteressada. Em uma delas, ele se machuca em uma academia e é prontamente socorrido por uma senhora chamada Dona Rosa, que demonstra cuidado e carinho ao ajudá-lo. Em outra situação, após a perda de seu cachorro em um acidente trágico, ele e sua família recebem apoio e solidariedade de amigos, que compartilham sua dor e oferecem conforto. Por fim, o autor destaca a importância de estar disponível para servir e ajudar os outros, mesmo quando isso significa sair da zona de conforto ou assumir papéis além do esperado. Ele enfatiza que essas atitudes são valorizadas tanto em relações íntimas quanto em situações com pessoas menos conhecidas, e que elas são essenciais para fortalecer os laços humanos e enfrentar desafios juntos. É nas horas em que a gente mais precisa que bons amigos fazem questão de estar presentes e fazer a diferença. Neste trecho, o autor destaca a importância de estar pronto para ajudar os outros quando surge a oportunidade, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto ou agir de forma inesperada. Duas histórias são compartilhadas para ilustrar esse ponto. A primeira envolve a jornalista Débora Ribeiro, que se torna uma figura crucial de apoio para o autor e sua família quando seu cachorro é atropelado. Débora, sabendo da paixão do autor por animais, decide ajudar imediatamente. Ela traz um novo cachorro para a família, o Bud, que se torna não apenas um membro querido da família, mas também um símbolo da amizade duradoura entre ela e o autor. A segunda história envolve Fábio Zamborlini, que oferece ajuda a uma senhora idosa no aeroporto, sem nem mesmo perguntar se ela precisava de ajuda. Sua gentileza é profundamente apreciada pela senhora, que o considera um anjo enviado por Deus. Mais tarde, Zamborlini descobre que o marido da senhora é o presidente de uma siderúrgica em Barra Mansa, e ele é recebido como um herói e convidado para um jantar. Essas histórias destacam como pequenos atos de bondade podem não apenas fazer uma diferença significativa na vida das pessoas, mas também abrir portas e criar conexões inesperadas. O autor enfatiza a importância de estar atento às necessidades dos outros e estar disposto a agir quando surge a oportunidade, pois essas ações não apenas beneficiam os outros, mas também enriquecem nossas próprias vidas. 4 práticas para acionar o gatilho do servir. Os 4 pontos destacados pelo autor delineiam estratégias para cultivar uma mentalidade de servir e estar aberto a ajudar os outros de forma genuína. Incorporar mindfulness na rotina. O autor enfatiza a importância de adotar a prática moderna de meditação conhecida como mindfulness. Essa técnica ajuda a desenvolver a atenção plena, permitindo que se esteja mais consciente do momento presente e das oportunidades de ajudar que surgem ao nosso redor. Testar sua cara de pau. Aqui, o autor encoraja os leitores a superarem o medo de serem inconvenientes ao expressarem gestos de bondade ou oferecerem ajuda. Ele sugere que, às vezes, é necessário ousar um pouco e agir, mesmo que haja uma hesitação inicial. Sentir-se igual a todo mundo. O texto ressalta a importância de cultivar uma mentalidade de igualdade, onde não se considera superior nem inferior aos outros. Ao se sentir parte integrante da comunidade, torna-se mais natural e fácil oferecer ajuda sem barreiras ou bloqueios. Ter como missão ajudar os outros. O autor propõe que, ao assumir a missão de ajudar os outros como parte integrante do propósito de vida, essa atitude se torna algo intrínseco e orgânico. Não é mais uma obrigação, mas sim uma forma de viver em harmonia com os outros e com o mundo ao seu redor. Esses princípios, quando praticados de forma consistente, não apenas promovem um ambiente de colaboração e apoio mútuo, mas também enriquecem a vida daqueles que os adotam, permitindo-lhes encontrar um sentido mais profundo de propósito e realização pessoal através do serviço aos outros. Capítulo 7. Adote uma nova definição para amigo.
relacionamentos são como os caminhos na floresta. Você tem sempre que limpá-los, caso contrário, eles se fecham, e você não os acha mais. Fábio Zamborlini. Neste trecho, o autor compartilha diversas experiências que ilustram a importância e os benefícios de cultivar conexões genuínas com pessoas ao nosso redor. O autor relata um episódio em que, ao chegar cedo no trabalho, interage de maneira afetuosa com a senhora da limpeza, oferecendo-se para fazer café para ela. Ele enfatiza como a gentileza e a disposição para se conectar com as pessoas, independentemente da função ou posição social, podem abrir portas e criar laços significativos. Essa abordagem, baseada na gentileza e na disposição para se relacionar, é estendida para além do ambiente profissional, incluindo encontros casuais em locais como shopping centers ou shows. O autor argumenta que a amizade não precisa obedecer a critérios rígidos e pré-estabelecidos, mas sim ser baseada em conexões verdadeiras e afetuosas. Ele questiona a ideia de que a intimidade ou a concordância em todos os aspectos são requisitos indispensáveis para a amizade, defendendo uma definição mais ampla e inclusiva do termo. Segundo ele, a definição de amigo no dicionário reflete essa ideia, incluindo conceitos como afeto, cordialidade e propensão a gerar boas expectativas. O autor compartilha um exemplo de como uma simples relação profissional entre uma cozinheira e uma diarista se transformou em uma amizade verdadeira, levando a uma viagem à Bahia e à troca de experiências culturais e culinárias enriquecedoras. Essa história ressalta como a disposição para se relacionar sem barreiras pode levar a novas conexões e oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. No geral, o autor enfatiza a importância de cultivar relacionamentos autênticos e abertos, baseados na gentileza, na disposição para se conectar e na valorização das experiências compartilhadas. Essas conexões, segundo ele, não apenas enriquecem a vida individualmente, mas também abrem portas para novas amizades, oportunidades e momentos felizes. Para se conectar e expandir os horizontes, basta ter interesse genuíno pelo outro. Neste trecho, o autor destaca a importância de cultivar relacionamentos autênticos e significativos através da prática da escutatória, ouvir ativamente e com empatia. Ele enfatiza que para se conectar verdadeiramente com os outros, é essencial demonstrar interesse genuíno e dedicar tempo para compreender suas histórias, sentimentos e necessidades. O autor compartilha exemplos pessoais e observações sobre como a habilidade de escutar ativamente pode fortalecer os relacionamentos, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal. Ele ressalta que a escuta verdadeira vai além de simplesmente ouvir palavras, envolvendo uma compreensão profunda dos sentimentos e emoções por trás das mensagens. Ao longo do texto, o autor reflete sobre sua própria jornada para aprimorar a arte da escutatória, reconhecendo que, embora seja uma habilidade desafiadora de dominar, é fundamental para construir conexões genuínas e duradouras. Ele destaca a importância de aplicar essa habilidade não apenas em ambientes profissionais, mas também em relacionamentos familiares e pessoais. O autor compartilha sua experiência em seu relacionamento conjugal de longa data com Cláudia, enfatizando a importância do diálogo, do compromisso e da compreensão mútua para sustentar uma relação saudável e duradoura. Ele concorda com a ideia de que parceiros não são solução para todos os problemas, mas sim facilitadores de apoio mútuo e compreensão. No geral, o autor destaca que a prática da escutatória é essencial para construir e manter relacionamentos significativos e respeitosos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Ele enfatiza que ao dedicarmos tempo e esforço para entender verdadeiramente os outros, criamos bases sólidas para conexões autênticas e enriquecedoras em todas as áreas de nossas vidas. Quando você tem realmente a intenção de manter um relacionamento, precisa usar a arte da escutatória. O autor destaca a importância de cultivar relacionamentos significativos em todas as esferas da vida, incluindo amorosas, familiares e de amizade. Ele enfatiza a necessidade de valorizar os momentos felizes e resolver os desafios que surgem ao longo do caminho, apostando na continuidade e no crescimento mútuo das relações. Apresentando o exemplo do irmão, que participa de um grupo voltado para o fortalecimento de casamentos, o autor compartilha 7 princípios para uma escuta eficaz, destacando a importância de respeitar, compreender e se conectar verdadeiramente com o outro. Ele ressalta que essa postura não se limita apenas às relações amorosas, mas deve permear todas as interações humanas. Além disso, o autor apresenta o caso do diretor de marketing Léo Pomposelli, que adota uma abordagem empática e acolhedora no ambiente de trabalho, demonstrando interesse genuíno pelos membros de sua equipe. Pomposelli compreende que, para construir relacionamentos significativos, é essencial olhar além das formalidades e reconhecer a humanidade e as necessidades individuais de cada pessoa. Concluindo, o autor destaca a importância de dar atenção e demonstrar interesse pelo próximo em todas as situações do dia a dia, independentemente do status social ou profissional. Ele enfatiza que o verdadeiro networking vai além de interesses pessoais ou ganhos individuais, envolvendo uma atitude de respeito, gentileza e igualdade em todas as interações humanas.
3 ações básicas para ter mais amigos. 1. Praticar a arte da escutatória. 2. Tratar todas as pessoas com a mesma educação e a mesma gentileza. 3. Demonstrar interesse genuíno pelo outro, fazendo perguntas pontuais. Capítulo 8. Use o poder das pequenas gentilezas. A segunda melhor coisa do mundo é fazer amigos. A primeira é manter. O autor destaca a importância de manter conexões significativas e demonstrar cuidado e interesse genuíno pelos outros no cotidiano. Inspirado por uma crônica de Marta Medeiros, ele ressalta que pequenos gestos de gentileza e atenção podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, mesmo em um mundo cada vez mais focado em si mesmo. Ele propõe o conceito de Lifelong Connection, enfatizando a importância de cultivar relações ao longo da vida, ao lado do Lifelong Learning. Essa abordagem envolve manter-se presente na vida das pessoas, mesmo quando distante fisicamente, e estar disposto a revisar e adaptar os relacionamentos conforme as pessoas mudam ao longo do tempo. O autor destaca a importância de criar conexões autênticas e duradouras, mesmo diante dos desencontros que podem ocorrer ao longo da vida. Ele cita Nelson Motta e Vinícius de Moraes para enfatizar que os relacionamentos são dinâmicos e requerem maturidade, amor e verdade para se sustentarem. Adotando a metáfora do pote de jujubas, o autor ilustra como cada interação humana contribui para fortalecer ou enfraquecer os vínculos. Ele lista algumas atitudes simples que fortalecem os relacionamentos, como lembrar o nome da família de um colega, oferecer apoio ou compartilhar momentos de refeição. O autor encoraja a demonstração de cuidado e interesse pelos outros por meio de pequenos gestos, como escolher presentes significativos e enviar mensagens de apoio em momentos importantes. Ele destaca que essas ações não apenas fortalecem os laços sociais, mas também diferenciam as pessoas que as praticam, destacando-se na multidão. Em suma, o autor enfatiza que a verdadeira conexão vai além de eventos específicos e agendas lotadas, trata-se de estar presente e demonstrar cuidado e interesse genuíno pelos outros no dia a dia, criando relações significativas que perduram ao longo do tempo. Sonhei com você. O autor destaca a importância de estar atento às oportunidades e insights que surgem na vida cotidiana para se conectar com outras pessoas. Ele descreve seu próprio hábito de entrar em contato com indivíduos que surgem em suas lembranças, sonhos ou nas notícias que lê pela manhã. Utilizando o WhatsApp como uma ferramenta fundamental, ele envia mensagens elogiosas a amigos por artigos que aprecia e compartilha reportagens com pessoas cujos sobrenomes lhe são familiares, perguntando se tem alguma relação com o entrevistado. O autor defende essa abordagem proativa, mesmo que muitas pessoas hesitem em agir assim, pois acredita que na maioria das vezes isso resulta em uma resposta positiva e é bem recebido. Ele incentiva os leitores a adotarem esse tipo de atitude como um hábito, destacando como isso pode aproximar as pessoas e gerar oportunidades e convites inesperados. Feliz aniversário! O autor compartilha uma história pessoal sobre o hábito de sua mãe, que aos 83 anos mantém uma lista dos aniversariantes do mês em sua parede, garantindo que nunca esquece de parabenizar alguém. Ele admira esse costume e revela que também adota uma prática semelhante, anotando os aniversários das pessoas em sua agenda do celular assim que fica sabendo. Destaca que enviar felicitações de aniversário é um gesto simples, mas que demonstra consideração e importância pela pessoa, independentemente do quão íntima seja a conexão. Ele encoraja os leitores a cultivarem esse hábito de forma proativa, utilizando ferramentas como redes sociais para lembrar dos aniversários, mas também incentivando a criação de listas pessoais que possam ser editáveis e expandidas continuamente. O importante, segundo ele, é demonstrar cuidado e atenção às pessoas em sua vida. Estude as pessoas. O autor aborda uma situação comum em que alguém se vê em uma saia justa ao não se lembrar de onde conhece uma pessoa que o cumprimenta em uma festa ou ambiente de trabalho. Ele sugere estratégias para evitar esse constrangimento, destacando a importância de ser bom em reconhecer rostos e lembrar nomes. Recomenda investir tempo em estudar as pessoas que estarão presentes em reuniões ou encontros importantes, utilizando a tecnologia para obter mais informações sobre elas em redes sociais como LinkedIn, Instagram ou Wikipédia. Com essas informações, é possível abordar a pessoa pelo nome e estabelecer uma conexão mais significativa, demonstrando interesse genuíno por ela. Essa abordagem, segundo o autor, é crucial para iniciar um relacionamento positivo. Aprenda a língua local. O autor ressalta a importância de simples atos de gentileza ao viajar para outros países, destacando o impacto positivo que podem ter na criação de conexões. Ele enfatiza a importância de usar expressões curtas na língua local, como bom dia, boa noite, obrigado e por favor, mesmo que seja apenas o básico. O autor encoraja os viajantes a fazer um esforço para aprender as saudações na língua do país que estão visitando, utilizando recursos como tradutores online.
Ele argumenta que esse gesto demonstra interesse genuíno, respeito pela cultura local e uma intenção amistosa de se conectar com os habitantes locais. Ao fazer isso, o autor sugere que os viajantes podem criar laços mais fortes e significativos durante suas viagens. Valorize os relacionamentos antigos. O autor destaca a natureza cíclica e impermanente da vida, enfatizando que, embora os anos passem e as posições mudem, as relações interpessoais são o verdadeiro cerne das conexões duradouras. Ele compara o relacionamento com cadeiras, que são objetos estáticos, à relação com pessoas, que é dinâmica e significativa. Mesmo quando as pessoas ocupam diferentes posições ou enfrentam mudanças em suas vidas, o autor ressalta a importância de continuar valorizando e mantendo contato com elas. Ele argumenta que, independentemente das mudanças de cargos e títulos, a forma como tratamos as pessoas é o que realmente perdura e é lembrado ao longo do tempo. A vida é cíclica e impermanente. Passam os anos, as cadeiras continuam, mas as pessoas que se sentam nelas mudam. O autor ressalta a importância de cultivar relações interpessoais com consideração e perdão, mesmo em situações em que houve desentendimentos ou decepções no passado. Ele argumenta que todos cometem erros e aprendem com as consequências, e que manter conexões genuínas é fundamental mesmo quando as pessoas ocupam diferentes posições na vida. Destaca também a diferença entre aqueles que desaparecem quando uma oportunidade ou posição de poder se vai e aqueles que valorizam os relacionamentos como prioridade. Além disso, o autor enfatiza a importância de reconhecer e expressar gratidão pelas pessoas que nos ajudaram ao longo da vida, mesmo que isso aconteça anos depois. Ele compartilha a história de Juliano Chiaradia, diretor de cinema, que recebeu um vídeo de uma participante de um workshop que ministrou na Tanzânia anos atrás. A participante agradeceu a Chiaradia pelo workshop, que a inspirou a seguir sua paixão pelo cinema, mostrando como pequenos atos de generosidade e compartilhamento de conhecimento podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. O autor destaca que a reciprocidade, troca e reconhecimento constroem relações duradouras e nos motivam a ser pessoas melhores e mais generosas. Almoço de negócios vs café de atualização. O autor critica a abordagem tradicional de networking, que muitas vezes envolve almoço sem propósito e reuniões sem pauta definida. Ele argumenta que esses encontros acabam sendo pouco produtivos e podem até causar desconforto, pois consomem tempo sem trazer benefícios reais. Em vez disso, o autor sugere substituir essas práticas por encontros mais focados e objetivos, como o café de atualização, onde se trocam ideias de forma direta e se busca criar valor mútuo. Ele enfatiza a importância de ter um propósito claro para cada encontro de negócios ou social, evitando desperdiçar o tempo das pessoas envolvidas. Para reuniões de negócios, o autor destaca a importância de criar valor, transferir conhecimento ou gerar prazer e diversão para os participantes. Caso contrário, o encontro pode causar um distanciamento emocional e até mesmo resistência para futuras interações. O autor destaca que a objetividade e o respeito são fundamentais para estabelecer conexões genuínas, seja no ambiente profissional ou social. Ele também reconhece o valor das reuniões sociais, mesmo que não haja um objetivo específico além do prazer e da diversão. Dessa forma, o networking pode ser integrado ao estilo de vida de forma mais autêntica e significativa. Checklist das pequenas gentilezas. 1. Cumprimentar nos aniversários. 2. Elogiar quando tiver vontade. 3. Mandar um presente em forma de gratidão. 4. Agradecer convites. 5. Não deixar ninguém sem resposta. Respeito é um pilar importante para se estabelecerem conexões genuínas. Capítulo 9. Conecte-se no tempo certo. Torne-se um semeador de coisas boas. Seja alguém que faz questão de contribuir para melhorar a vida de outras pessoas. Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Marcos Vinícius Freire destaca a importância do timing nas conexões e relacionamentos, enfatizando que responder e-mails ou mensagens prontamente demonstra consideração e respeito. Ele acredita que o timing correto é crucial para a impressão que você deixa e para a eficácia da comunicação. Responder rapidamente enquanto o assunto está quente é ideal, pois mantém a energia e a empatia na conexão. Freire ilustra a importância do timing com um gráfico que relaciona o tempo de resposta com a reação provável da outra pessoa. No tempo certo, a pessoa conclui que você é gentil, elegante e sincero. Com algum atraso, a pessoa pode pensar que você estava ocupado, mas ainda assim demonstra alguma consideração. Muito tempo depois, o retorno tardio muitas vezes acontece por interesse próprio, o que pode parecer insincero e resultar em desculpas pouco convincentes. No dia de São Nunca, a pessoa pode achar que você é arrogante, mal-educado ou desinteressado. Ele argumenta que a demora na resposta complica o que poderia ser simples e natural, obrigando a inventar desculpas e possivelmente prejudicando a conexão.
A falta de retorno pode ser vista como descaso, o que enfraquece a relação. Freire também aborda a questão de dar feedback, especialmente quando a notícia não é boa. Ele acredita que um retorno, mesmo crítico, é preferível ao silêncio, pois demonstra cuidado e atenção. Ele sugere formas de dar feedback construtivo, como começar com uma frase que mostre sua intenção de ajudar, colocando um defeito em si mesmo para suavizar a crítica, ou iniciar com um elogio antes de apontar o problema. A ideia é ser sincero e cuidadoso para que a crítica seja bem recebida e útil. Em suma, Freire enfatiza que o timing e a maneira como respondemos e damos feedback são fundamentais para manter conexões genuínas e respeitosas, contribuindo para relacionamentos mais fortes e significativos. Como está o seu tempo de resposta? Faça o teste. Talvez você tenha lido este capítulo e concluído que faz sentido. Mas será que está indo da teoria à prática no dia a dia? Leia as situações abaixo e dê uma resposta sincera sobre como você reage a cada uma delas. Cada sim é um ponto positivo no seu tempo de resposta. 1. Sempre responda as mensagens de WhatsApp em menos de 24 horas. 2. Quando alguém me manda um presente ou uma felicitação de aniversário, eu agradeço. 3. Ainda que eu não tenha uma resposta positiva para dar à pessoa, dou um retorno. 4. Sempre que alguém me liga e não consigo atender, eu retorno a ligação. 5. Minha caixa de mensagens não tem nenhuma mensagem sem resposta, a não ser que seja um spam, procuro responder. Dar seu feedback imediato, no timing, é fazer a sua parte. No caso, a parte solicitada pelo outro. Capítulo 10. Tire melhor proveito das redes sociais. No capítulo 10 do livro Não Faça Network de Marcos Vinícius Freire, o autor explora como as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para estabelecer conexões e beneficiar pessoas, quando usadas de maneira eficaz e autêntica. Ele começa destacando que plataformas como o LinkedIn exigem uma postura profissional consistente, mas também reconhece que elementos pessoais inevitavelmente se misturam, tornando a presença online uma extensão da pessoa física. Freire ilustra o potencial das redes sociais com a história de Daniel Pedrino, CEO do Descomplica. Daniel compartilhou no LinkedIn a trajetória inspiradora de Jefferson Paixão, um profissional de marketing que, após terminar o ensino médio depois de 15 anos, entrou na Descomplica Faculdade Digital. Jefferson, que se identificava como trans, não binário e preto, escreveu sobre sua realidade na periferia, tocando Daniel por vários aspectos sociais e econômicos. Este post chamou a atenção dos fundadores da Mobase, uma adtech brasileira, que se interessaram pela história de Jefferson. Eventualmente, Jefferson foi contratado pela Mobase como responsável pela área de marketing digital, destacando como as redes sociais podem conectar pessoas e criar oportunidades significativas. Freire enfatiza que as redes sociais são ferramentas que permitem o compartilhamento de ideias e a criação de conexões, mas que as conexões verdadeiras só acontecem quando as pessoas envolvidas estão engajadas e fazem a diferença. Ele ressalta que as redes sociais são valiosas para empreendedores que querem mostrar seus negócios, mas é importante que os donos apareçam e mostrem quem está por trás das marcas. Profissionais liberais, como dermatologistas ou nutricionistas, também podem usar as redes para divulgar seus serviços, combinando postagens pessoais com seu conhecimento profissional. O autor reconhece que não é mais possível separar completamente o profissional do pessoal, algo que ficou evidente com o home office e o home socialing durante a pandemia. Ele destaca que, ao usar redes sociais, a mensagem que se passa é destinada a amigos, colegas de trabalho, chefes, funcionários, e a dinâmica entre essas relações pode mudar constantemente. Portanto, é essencial que o conteúdo produzido seja de qualidade e alinhado com a imagem que se deseja projetar, atraindo não apenas seguidores e consumidores, mas também conexões genuínas. Freire conclui que, embora seja possível enviar mensagens para qualquer pessoa que segue ou é seguida, isso não garante um retorno. A qualidade da interação e a autenticidade são fundamentais para estabelecer conexões reais e significativas através das redes sociais. Quando você usa sua rede social, seja para um pequeno círculo de amigos, seja para muita gente, isso precisa ser bem feito e cuidado. No capítulo que discute o uso das redes sociais, Marcos Vinícius Freire explora como as decisões sobre privacidade e o conteúdo compartilhado impactam as conexões que estabelecemos online. Ele começa explicando que a escolha entre ter um perfil do Instagram aberto ou fechado já define o nível de interação desejado. Perfis fechados indicam uma preferência por interações restritas a amigos próximos, enquanto perfis abertos visam a criação de novas relações. No entanto, a abertura do perfil não garante conexões genuínas, é necessário cuidar do que você posta e das relações que considera importantes. Freire usa sua própria experiência como exemplo. Ele e sua esposa, Cláudia, viajam bastante, e como ela é influenciadora no segmento de viagens, acabam postando muitas fotos de lugares incríveis.
Se ele mostrar apenas suas viagens, pode parecer que está sempre de férias, o que não é verdade, e isso pode criar ruídos que atrapalham conexões de trabalho. Portanto, ao usar redes sociais, é crucial se posicionar de acordo com seus objetivos. Se você tem metas profissionais, suas postagens devem refletir a imagem que você quer passar. Freire relata a história de um amigo que abriu um escritório para conectar pessoas e fazer negócios, mas que negligenciava seu perfil no LinkedIn. Ele enfatiza a importância de manter perfis atualizados para facilitar novas oportunidades. Além disso, ele alerta sobre o envio de mensagens diretas no LinkedIn, destacando que abordagens genéricas e spam não conectam, podendo até incomodar. Ele ilustra a diferença entre ser proativo e ser inconveniente com a história de como conheceu a chefe Roberta Sudbrack. Ao ler uma entrevista dela, Freire identificou uma oportunidade de convidá-la para ser chefe da delegação brasileira nas Olimpíadas de Londres 2012. Ele enviou um e-mail conciso e convidativo, o que resultou em uma colaboração de sucesso e uma duradoura amizade. Ele destaca que, ao abordar alguém, é fundamental fazer uma pesquisa prévia para encontrar pontos de convergência e interesses mútuos, exercitando a empatia. Freire considera o WhatsApp a ferramenta mais eficiente para estreitar e manter laços de amizade. Ele sugere organizar listas de transmissão por temas para enviar informações relevantes de forma personalizada. Ao evitar mensagens genéricas e focar em comunicações personalizadas, a conexão se torna mais significativa. Freire conclui que a personalização na comunicação é crucial para fortalecer as conexões em qualquer plataforma digital. 4 reflexões para ter em mente ao usar as redes sociais para se conectar de verdade. 1. O fato de você poder mandar mensagem para qualquer pessoa que segue ou que segue você não significa que receberá retorno. 2. Antes de postar, pense, como isso se relaciona com o que quero que as pessoas saibam de mim ou conheçam sobre mim? 3. Para não ser inconveniente, o segredo está em, antes de se conectar, entender se faz sentido. 4. Quanto mais genérica a comunicação, menor a conexão. Quanto mais personalizada, maior a conexão. Quanto mais genérica a comunicação, menor a conexão. Quanto mais personalizada, maior a conexão. Capítulo 11. Como quebrar o gelo e gerar identificação. Quando todos estão pensando igual, ninguém está pensando. Walter Lippmann. Durante um evento no Brasil, Barack Obama foi questionado sobre como tomava decisões difíceis durante seus mandatos como presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu que suas decisões eram baseadas no máximo de informações possíveis, adquiridas ao ouvir pessoas de perfis diversos e diferentes pontos de vista, idades e formações. Ele ressaltou a importância do timing na tomada de decisões. Essa abordagem de Obama destaca a importância de ampliar nossas conexões e romper barreiras que nos separam das diferenças. Pessoas de diversas religiões, dietas e orientações sexuais têm algo a ensinar e compartilhar. No mundo atual, que caminha para uma diversidade crescente, é fundamental se expandir e se relacionar em um contexto mais amplo, criando conexões em várias áreas. Freire menciona que começou a construir essas conexões naturalmente. Inicialmente, ele se conectou com colegas de escola e, em seguida, no esporte, especificamente no voleibol. Posteriormente, ampliou suas conexões na faculdade, televisão, mercado financeiro, futebol, eventos e outros esportes, além de áreas como entretenimento, digital e tecnologia. Ele reconhece que essa diversidade de vozes e a oportunidade de se sentar à mesa com pessoas distintas o ajudam a melhorar como pessoa e a se relacionar melhor com diferentes indivíduos. Essa prática de construir diversas verticais de relacionamento não só enriquece a vida pessoal e profissional, mas também fortalece a capacidade de tomar decisões informadas e equilibradas, refletindo a diversidade e complexidade do mundo contemporâneo. É necessário ampliar as conexões, rompendo muros que separam os diferentes. O mundo caminha para uma diversidade cada vez maior. Quanto mais você se livra de preconceitos, mais rica e inclusiva se torna a sua rede de contatos. Isso não só aumenta a diversidade de pensamentos e ações, mas também abre sua mente, promovendo uma visão mais empática do mundo. Essa mentalidade favorece conexões e relações genuínas, pois nos ensina a nos interessar verdadeiramente pelos outros, independentemente de suas diferenças. Ao buscar conexões, é essencial focar em temas que promovam união. Quando preparo uma palestra ou reunião, a primeira coisa que faço é estudar meu público para identificar pontos de identificação. Se for um público ligado à educação física, foco em histórias esportivas da minha vida. Se forem executivos viajantes, compartilho experiências internacionais relevantes. Isso também vale para interações individuais. Encontrar esses pontos de conexão, ou quebra-gelos, pode envolver pesquisar o interlocutor antes do encontro e observá-lo durante a conversa.
Esse cuidado gera credibilidade, um elemento crucial para iniciar uma relação verdadeira. Por exemplo, antes da minha primeira reunião com Camila Farani, nossa mais recente sócia no Play 9, descobri que ambos estudamos no Colégio Militar do Rio de Janeiro e compartilhamos uma paixão pelo esporte. Esse ponto em comum facilitou nossa conexão. Em outra ocasião, durante uma reunião no Zoom, um gerente apareceu com uma cuia de chimarrão. Como ambos somos do Rio Grande do Sul, foi fácil iniciar uma conversa descontraída. Essa estratégia de quebra-gelo é eficaz para qualquer tipo de conexão que você queira estabelecer. Encontrar pontos de coincidência, mesmo com pessoas muito diferentes, ajuda a desarmar barreiras e a se conectar com a versão mais autêntica do outro. Um bom jeito de iniciar uma conexão genuína é preparar-se adequadamente, fazendo sua lição de casa. Use a tecnologia a seu favor, pesquise sobre a pessoa no LinkedIn, Instagram ou Wikipédia. Descubra onde estudou, onde trabalha, se está envolvida em algum trabalho voluntário, e quem são os amigos em comum. Essas informações podem ser valiosas para encontrar pontos de identificação e iniciar conversas significativas. Plano de ação para quebrar o gelo. Para se conectar eficazmente com alguém, seja em um encontro pessoal ou numa apresentação para um público maior, é crucial demonstrar interesse genuíno e vontade de estabelecer uma relação. Uma lista de informações pode ser útil para criar empatia e identificar pontos de conexão. Aqui estão alguns elementos que podem ajudar. Histórico profissional e educacional. Descubra onde a pessoa trabalhou ou estudou e veja se há algo que se conecte com você. Isso pode ser uma instituição em comum ou uma área de atuação similar. Amigos em comum. Reflita sobre quem podem ser seus amigos em comum. Esses pontos de interseção podem facilitar a conversa e criar um senso de familiaridade. Local de nascimento. Tente saber, de antemão, qual é a cidade ou o país de nascimento da pessoa. Compartilhar uma origem geográfica pode ser um ótimo ponto de partida para uma conversa. Origem do sobrenome. A origem do sobrenome da família também pode servir como um quebra-gelo, seja por uma ascendência em comum ou por você conhecer alguém com o mesmo sobrenome. Interesse por esportes. Esporte é um clássico para iniciar uma conversa. Saber qual esporte a pessoa gosta de praticar pode revelar muitas paixões e histórias interessantes. Atividades voluntárias. Procure saber se a pessoa já participou como voluntária de alguma ONG ou que causas defende. Isso pode mostrar um lado humanitário e valores em comum. Reconhecimento facial. Se você é péssimo fisionomista, treine isso. Reconhecer figuras conhecidas pode ser importante, especialmente quando elas se consideram notórias em seu meio. Pesquisar fotos da pessoa na internet antes de um encontro pode ajudar a reconhecer quem é quem, facilitando o quebra-gelo. Utilizar essas estratégias não apenas mostra que você fez sua lição de casa, mas também que se importa em criar uma conexão significativa. Este preparo pode ser a chave para iniciar conversas de maneira mais natural e eficaz, tornando o contato mais agradável e autêntico. Capítulo 12. A arte de construir pontes. A mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir as pessoas. Antoine Saint-Exupéry. No livro Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire compartilha uma perspectiva pessoal sobre sua trajetória profissional e a importância das conexões genuínas. Ele não se considera um especialista em uma área específica, mas sim alguém habilidoso em treinar e empoderar pessoas, criando e gerenciando uma rede eficiente. Ao invés de seguir a carreira tradicional em Y, onde se escolhe entre a gestão ou especialização, ele trilhou um caminho único, movendo-se entre diferentes áreas graças à sua habilidade de fazer conexões. Freire menciona que sua facilidade em se conectar com pessoas o levou a diversas oportunidades, desde o esporte até o mercado financeiro e o entretenimento digital. Ele se vê como um polímata, alguém com conhecimento em múltiplos campos, e valoriza a riqueza que isso traz. Através de suas conexões, ele não apenas avança em sua carreira, mas também impacta positivamente aqueles ao seu redor, utilizando seu poder de conexão para ajudar outros a alcançar seus objetivos. Um exemplo que ele cita é o de sua amiga Carol Luz, uma secretária executiva que sempre cultivou excelentes relacionamentos. Esses relacionamentos ajudaram a estabelecer conexões valiosas em seu novo negócio, demonstrando o impacto duradouro das redes bem construídas. Freire enfatiza que devemos usar nosso patrimônio de relacionamentos de forma orgânica, facilitando a vida das pessoas ao nosso redor e construindo pontes que podem levar a grandes realizações. Freire compara essa ideia à metáfora de Hermógenes, onde dentro de um caroço de laranja dorme um laranjal inteiro, ilustrando como nossas conexões têm o potencial de nos levar a lugares inimagináveis. Ele cita a chefe Lili Almeida, que trabalha diariamente para ajudar os outros a encontrar sua própria luz, expandindo sua própria chama no processo.
Assim, ele conclui que cada ser humano é uma peça crucial na construção de iniciativas que podem mudar o mundo, incentivando a todos a serem construtores de pontes. Cada ser humano nada mais é do que uma ponte e uma peça importante para aumentar as possibilidades de construção de coisas boas. No livro Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire explora a importância de se tornar um facilitador de conexões, enfatizando que o verdadeiro valor do networking não está apenas nos benefícios pessoais, mas também em como essas conexões podem gerar valor para outras pessoas. Ele define esse refinamento do networking como um serviço que você presta à sua comunidade e sociedade, destacando que ao expandir sua rede de contatos, você não só aumenta seu impacto positivo no mundo, mas também recebe esse impacto de volta, criando um ciclo de ação e reação. Freire detalha os sentimentos e efeitos que surgem quando se torna um construtor de pontes. Gratidão. Pessoas que recebem ajuda para realizar seus objetivos geralmente são gratas e se tornam referências positivas sobre o seu modo de ajudar os outros. Pertencimento. Você se sente parte de negócios, projetos, amizades e até casamentos que foram possibilitados graças às suas conexões, mesmo que você seja apenas um espectador. Reciprocidade. Ajudar os outros a abrir portas gera uma disposição natural para que eles façam o mesmo por você. Isso cria um ambiente onde você dificilmente se sentirá sozinho ou desamparado. Felicidade. Como seres sociais, precisamos de trocas significativas para o nosso bem-estar. Estar inserido em um grupo e ser lembrado dá mais sentido à vida. Impacto. Conectar pessoas pode catalisar ações coletivas ou colaborativas, resultando em realizações mais grandiosas e com maior alcance do que se fossem feitas individualmente. Freire acredita que quanto mais pessoas você envolve em sua rede, mais fortes e valiosas essas conexões se tornam. Ao construir pontes, você também incentiva outros a fazerem o mesmo, fortalecendo ainda mais a rede. Ele compara essa dinâmica ao funcionamento do blockchain do Bitcoin, conforme explicado por seu filho, Luca Freire. No blockchain, qualquer pessoa pode baixar o software do Bitcoin gratuitamente e manter uma cópia do sistema, aumentando a segurança e robustez da rede de pagamentos contra hackers. Da mesma forma, quanto mais pessoas você conecta, mais forte e segura se torna a rede de conexões humanas, demonstrando o poder coletivo das conexões. Para Freire, ativar esse poder coletivo é simples, basta adotar uma postura de colaboração. Ao disseminar esse espírito entre as pessoas, você não só melhora sua própria vida, mas também cria um impacto positivo duradouro na vida de muitos ao seu redor, tornando o mundo um lugar melhor através da construção contínua de pontes e conexões significativas. Gráfico Construindo Pontes. Marcos Vinícius Freire apresenta um gráfico que ilustra de forma visual como as conexões se expandem através da construção de pontes. O gráfico é dividido em duas imagens para demonstrar a evolução das conexões. Na imagem 1, vemos uma pessoa centralizada, representando suas conexões diretas. Essas conexões são os pontos iniciais, os contatos mais próximos que a pessoa possui. Na imagem 2, a pessoa começa a construir pontes entre suas conexões. Cada linha que conecta dois pontos diferentes simboliza uma ponte. À medida que mais pontes são construídas, um círculo maior é formado em torno da pessoa, representando a expansão de sua rede. Essa expansão pode ser comparada ao efeito de jogar uma pedrinha no lago, onde cada onda gerada pela pedrinha representa a extensão do impacto da rede. O gráfico exemplifica como, ao conectar suas próprias conexões entre si, você amplia significativamente sua rede e o impacto que ela causa. Cada nova ponte não só fortalece a rede como um todo, mas também cria novas oportunidades de colaboração e troca de valor entre as pessoas conectadas. A metáfora da pedrinha no lago mostra que o impacto das conexões pode se estender muito além do ponto inicial, alcançando círculos cada vez mais amplos e gerando um efeito positivo contínuo. Abra sua agenda de contatos. O autor narra duas experiências que exemplificam a importância de conectar pessoas e fazer o bem por meio dessas conexões. Na primeira história, durante um evento social, Marcos ouve um homem expressar o desejo de contratar um show diferente para o casamento de sua filha. Marcos aproveita a oportunidade para sugerir o cantor Tony Garrido, conhecido do homem, e fornece o contato do agente de Tony. Essa atitude resulta em uma conexão bem-sucedida que proporciona felicidade tanto ao pai da noiva quanto ao amigo cantor, mostrando como uma simples sugestão pode criar pontes significativas entre pessoas. A segunda história apresenta o caso de Celso Sevartzer, um amigo de Marcos do mercado de marketing esportivo. Celso foi lembrado por um colega décadas depois de uma interação inicial, o que o beneficiou em várias situações ao longo dos anos. Essa lembrança e conexão espontânea demonstram como gestos altruístas podem fortalecer relacionamentos e criar oportunidades ao longo do tempo.
Ambas as narrativas destacam a importância de agir com bondade e disposição para ajudar os outros, mesmo sem benefício direto, pois essas ações não apenas fortalecem as conexões existentes, mas também podem abrir portas para oportunidades futuras. Além disso, Marcos enfatiza que não é necessário estar constantemente presente na vida das pessoas para cultivar relacionamentos significativos, mas sim demonstrar cuidado e interesse genuíno quando surgirem oportunidades. Pessoas que dão o seu melhor para o mundo são lembradas e indicadas. Marcos Vinícius Freire compartilha diversas experiências pessoais e reflexões sobre a arte de construir conexões significativas entre pessoas. Ele começa contando a história de como uma simples ligação do Antônio Carlos Almeida Braga, conhecido como Braguinha, acionista do Banco Bradesco na época, resultou na introdução de Arnon de Mello, genro de Braguinha, ao mercado esportivo brasileiro. Marcos, então diretor executivo de esportes no COB, recebeu Arnon e essa conexão inesperada levou à indicação de Arnon para liderar o projeto da NBA no Brasil, iniciando uma amizade duradoura e uma trajetória de sucesso para Arnon na NBA. A narrativa continua com Marcos destacando pontos essenciais para construir e preservar pontes eficazes entre pessoas. Ele enfatiza a importância de preservar a credibilidade, sendo seletivo ao fazer conexões e agindo com transparência ao compartilhar contatos. Além disso, ele destaca a necessidade de saber dizer não quando uma conexão não é pertinente ou viável, evitando comprometer a própria reputação. Marcos também discute a importância de conectar pessoas diferentes e diversificadas, compartilhando sua experiência ao unir um grupo variado de criadores de conteúdo brasileiros em uma viagem à China, resultando em novas amizades e oportunidades de negócios. Ele ressalta que fazer trabalho voluntário e compartilhar conhecimento são formas poderosas de servir e contribuir para a sociedade. Por fim, Marcos destaca o exemplo inspirador de seu amigo Valdir Soares, um pioneiro no mercado de educação física no Brasil, que construiu pontes para proporcionar educação de qualidade e impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Ele encerra enfatizando que a construção de pontes requer humildade, desprendimento, alegria na entrega e paixão no coração, e que essas conexões são fundamentais para unir seres humanos e abrir novos caminhos. Dicas para manter as pontes funcionando no dia a dia. Neste trecho, Marcos Vinícius Freire oferece dicas valiosas para manter as pontes funcionando no dia a dia, fortalecendo as relações interpessoais e promovendo conexões genuínas. Ele destaca a importância de responder prontamente às chamadas, e-mails ou mensagens, mesmo que a resposta seja negativa, demonstrando respeito e consideração pelos outros e cultivando relações transparentes. Além disso, Marcos enfatiza a necessidade de lembrar datas importantes e celebrar as pequenas vitórias das pessoas, seja através de mensagens, lembranças ou presentes, promovendo um ambiente de energia positiva e gratidão. Ele também encoraja a prática do serviço e da disponibilidade contínua, para que as pessoas saibam que podem contar conosco a qualquer momento, mantendo nosso nome no radar e fortalecendo os laços de confiança. Outra dica importante é compartilhar conhecimento e experiências, enriquecendo as conexões através da troca de aprendizados e contribuindo para o crescimento mútuo. Marcos ressalta ainda a importância de identificar e buscar pontos em comum com as pessoas, praticar a humildade ao ouvir o outro e dar oportunidades para que eles brilhem, demonstrando interesse genuíno pelo próximo. Por fim, ele incentiva a expansão das redes de conexão, criando uma teia de conexões ao se conectar não apenas com nossos próprios contatos, mas também com os amigos dos amigos, ampliando nossas possibilidades de fazer novas amizades e estabelecer novos laços significativos. Essas dicas, quando aplicadas no cotidiano, contribuem para fortalecer e manter as pontes de relacionamento, tornando nossa vida mais rica e repleta de conexões significativas. Capítulo 13. Por uma vida com mais sentido, mais próspera e mais divertida. Não há nada que admiro mais que alguém que plante uma árvore, em cuja sombra possa nunca chegar a sentar-se. Do filme Hotel Marigold. No capítulo 13 do livro Não Faça Network, Marcos Vinícius Freire explora a importância de optar por uma vida conectada, destacando como a criação de conexões genuínas pode enriquecer nossa jornada pessoal e profissional. Ele convida os leitores a refletirem sobre os momentos em que poderiam estabelecer mais conexões significativas em suas vidas e todas as vantagens que isso poderia trazer. Ao citar as palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella sobre o sucesso, Marcos ressalta a importância da generosidade mental, da coerência ética e da humildade intelectual na construção de um passado honroso. Esses princípios se relacionam diretamente com a prática do networking como um estilo de vida, onde o compartilhamento de conhecimento, a coerência entre palavras e ações, e a disposição para aprender com os outros são fundamentais. Ele enfatiza como a criação de conexões autênticas é um ato de ensinar e aprender, onde o conhecimento circula livremente em benefício mútuo. Além disso, destaca que a credibilidade, construída através da coerência e da confiança, é essencial para estabelecer pontes sólidas que perduram ao longo do tempo.
Por meio de exemplos como o do judoca Flávio Canto, Marcos ilustra como o sucesso pode ser medido pela quantidade de pessoas impactadas positivamente por nossas ações. Ele ressalta que não há realização maior do que contribuir para o bem-estar dos outros e como isso pode se tornar um estilo de vida, gerando um ciclo virtuoso de gratidão e colaboração. Ao cultivar uma rede de conexões baseada na generosidade e na busca pelo bem comum, Marcos argumenta que não só impactamos positivamente a vida dos outros, mas também cultivamos uma rede que retribui positivamente, desejando o nosso bem em retorno. Essa abordagem não apenas enriquece nossa vida pessoal e profissional, mas também nos permite alcançar novos patamares de sucesso e realização. Não há realização maior do que impactar positivamente a vida de alguém. No relato do autor sobre uma carta enviada a seu irmão Beto quando se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua carreira no voleibol, ele expressa a importância das intenções se transformarem em ações. Essa mudança representou o início de uma jornada marcada por conexões genuínas, que o levaram a viajar por mais de 100 países e cultivar amizades duradouras. O autor enfatiza como as verdadeiras conexões entre pessoas têm o poder de tornar o impossível possível, trazendo benefícios que perduram por toda a vida, como carinho, consideração e o despertar do melhor do ser humano. Ele destaca a experiência vivida com colegas de equipe que se prontificaram a ajudá-lo em uma situação profissional, mostrando como a conexão genuína vai além dos limites do negócio. Ao discorrer sobre o segredo do sucesso, o autor ressalta a importância das relações interpessoais e da convivência com profissionais inspiradores para o crescimento pessoal e profissional. Ele encoraja o leitor a buscar conexões significativas que tragam benefícios mútuos, enfatizando a ideia de que todos podem contribuir para construir novas pontes e possibilitar diferentes possibilidades. Por fim, o autor compartilha a mensagem de que, se queremos ir mais longe, devemos ir acompanhados, destacando a importância de nos integrarmos mais plenamente na vida das pessoas e de contribuirmos de maneira positiva para o mundo ao nosso redor. Ele enfatiza a importância de ajudar o próximo e de manter uma postura positiva e solidária, evidenciando que um simples sorriso pode ser a chave para criar conexões genuínas e significativas. Pós-fácil. No pós-fácil do livro, o autor reflete sobre sua capacidade de criar pontes em momentos difíceis de sua vida, percebendo essa habilidade como seu maior tesouro. Ele destaca a importância de construir conexões reais em oposição ao networking convencional, enfatizando a necessidade de relações autênticas baseadas em interesse genuíno e troca não interesseira. O primeiro destaque recai sobre a crise das relações verdadeiras, onde o autor argumenta que é impossível estabelecer conexões reais a partir de relações superficiais. Ele defende a importância de desenvolver uma personalidade agradável e autêntica para facilitar a comunicação e a conexão com os outros. O segundo ponto ressaltado é a importância de estar sempre pronto a servir. O autor compara essa mentalidade com um casamento, onde ambos os lados se dedicam a fazer o melhor um para o outro, resultando em satisfação mútua. Ele enfatiza a ideia de uma corrente do bem que poderia surgir se todos adotassem essa abordagem. Por fim, o autor redefine o conceito de amigo como qualquer pessoa com quem você estabelece uma conexão verdadeira, destacando que é possível ter milhares de amigos ao redor do mundo. Ele encoraja o leitor a adotar uma mentalidade de servir e amor, garantindo que aqueles que ajudam nunca perdem, mesmo que os outros não correspondam da mesma forma. O pós-fácil termina com um agradecimento ao autor do livro por sua contribuição e incentiva o leitor a praticar os ensinamentos do livro, presenteando-o a outros e construindo conexões genuínas e frutíferas. Ele conclama todos a serem agentes formadores de pontes, construindo relações verdadeiras em vez de simplesmente fazer networking. Quero expressar minha profunda gratidão por você ter assistido até o final. Sua dedicação em absorver cada ensinamento deste livro é verdadeiramente inspiradora. Lembre-se sempre, construir relações genuínas é o alicerce de uma vida plena e gratificante. Que cada página deste livro continue a guiá-lo na jornada de formar conexões significativas e duradouras. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Deixe nos comentários de qual cidade está ouvindo esse audiolivro. Beijos no coração. Estamos juntos até depois do fim.